E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou falar o que são e como a gente pode construir os box plots. Considere um conjunto com N observações numéricas. A primeira coisa que a gente vai fazer é ordenar essas observações em ordem crescente, da menor para maior, e então separar a metade menor da maior. O valor que separa essas duas metades é a mediana. No caso de ter uma quantidade ímpar de informações, a mediana vai ser considerada nas duas partes. Vou pegar a parte inferior e vou calcular a mediana dessa parte. Esse valor é o que eu vou chamar de quarto inferior. Ele coincide com o primeiro quartil, que a gente já falou sobre ele aqui mais nas aulas anteriores. E a mediana da metade superior é o quarto superior. A diferença entre esses dois valores é o que eu vou chamar de dispersão entre os quartos. A notação vai ser Fs, é a diferença entre o quarto superior e o quarto inferior. As medidas de dispersão que a gente viu no último vídeo, que são a amplitude, a variância e o desvio padrão, são medidas sensíveis a valores extremos. A dispersão entre os quartos, por outro lado, é uma medida de dispersão resistente a valores extremos, já que os valores abaixo do quarto inferior e acima do quarto superior não influenciam nessa medida. Basicamente, a dispersão entre os quartos é a amplitude da metade central dos dados. Para construir um boxplot simples, é preciso ter em mãos os seguintes valores: o menor dado, o quarto inferior, a mediana, o quarto superior e o maior dado. Então vejamos um exemplo. O ultrassom foi usado para obter informações sobre dados de corrosão na espessura da chapa do assoalho de um reservatório elevado, usado para armazenar óleo bruto. Cada observação é a maior profundidade do orifício na placa, expressa em milipolegadas. Então aqui tem um conjunto de valores, certo? Então vamos tentar fazer um boxplot usando esse conjunto de valores aqui. Os valores já estão em ordem crescente. Então o menor valor é 40 e o maior é 125. Agora se você contar aqui, você vai perceber que são 19 valores. Então o valor na posição 10 vai ser a mediana. Nesse caso é o 90. O 90 ele divide esse conjunto de dados em duas partes. A parte superior, que inclui o 90, esse 90, e a parte inferior, que inclui os dois 90. Então, o quarto inferior é a mediana da parte inferior, que nesse caso são esses números de cima aqui. A mediana desse conjunto aqui é a média entre 70 e 75, que são o quinto e o sexto dados. São os dados do meio. Então, o quarto inferior vai ser 72,5. O quarto superior é a mediana da parte superior. A parte superior são os dados a partir da mediana, 90. A média é entre 95 e 98, ou seja, 96,5. Então agora já temos o menor dado, 40, o quarto inferior, 72,5, a mediana, 90, o quarto superior, 96,5 e o maior dado, que é 125. A primeira coisa que eu vou fazer para construir o boxplot vai ser construir uma escala que vai contemplar a localização dos meus dados. E aí eu vou marcar pontos acima daqueles valores que eu falei que são necessários para construir o boxplot. Então o menor valor, que é 40, o quarto inferior, que é 72,5, a mediana, que é 90, o quarto superior, que é 97,5, e o maior dado, que é 125. Então veja que esses 5 dados dividem o conjunto de dados em 4 partes. Para representar a primeira parte, eu vou fazer um risco e a terceira parte também. E as partes centrais vão ficar dentro de uma caixa. Por isso que o gráfico chama boxplot. Então nesse gráfico, esse valor aqui é o menor valor. Nesse ponto está o quarto inferior. Nesse ponto está a mediana, aqui o quarto superior e aqui o maior valor da amostra. Então aqui, cada parte dessas aqui tem a mesma quantidade de dados. Então esse gráfico mostra como esses dados são distribuídos. A gente sabe que aqui tem a mesma quantidade de dados que aqui. Quer dizer que nesse lugar eles estão mais concentrados do que aqui.
Um outlier é qualquer informação cuja distância até o quarto mais próximo seja superior a 1,5 vezes a distância entre os quartos. Se essa distância for maior do que 3 vezes a dispersão entre os quartos, então o outlier é dito um outlier extremo. Caso contrário, é um outlier moderado. E a gente pode modificar a construção do boxplot para que ele destaque outliers. Para isso a gente vai construir o boxplot simples normalmente, só que em vez de estender aqueles bigodezinhos que ficam do lado entre os quartos e os valores maior e o menor valor, a gente vai estender esses bigodes apenas até o maior e o menor valor, que não são outliers. E os outliers, a gente vai representar eles pontualmente com uma bolinha cheia quando o outlier for moderado e uma bolinha vazia quando o outlier for extremo. Por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou começar a parte de probabilidade. Até a próxima!